Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar o nosso culto orando a Deus. Pai, nós queremos engrandecer o Teu nome, bendizer a Ti. Nós reconhecemos publicamente a Tua soberania, o Teu poder, a Tua autoridade sobre nós. Nós te agradecemos pela Tua graça, te agradecemos pelo Teu Filho, te agradecemos pela obra de redenção que o Teu Filho consumou na cruz do Calvário, nos concedendo, ó Deus, o perdão e a vida eterna. Em nome de Jesus, seja engrandecido nesse lugar, receba os louvores, receba a adoração. Toma cativo as nossas mentes, meu Deus, que nós estejamos conectados a Ti, de forma que os nossos pensamentos sejam elevados a Ti durante todo o culto. Receba os nossos louvores, em nome de Jesus. Seja exaltado, Deus. Tu és digno de honra e glória. Aleluias. Glória a Deus. Vamos louvar assim. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei de quê? Da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Glória a Deus. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez. És fiel em todo tempo. Declare ao Senhor. Em todo tempo Tu és tão. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. A igreja canta. Todo tempo, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom.
que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluias. Louvado seja o nosso Deus soberano, Criador e sustentador de todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. Aleluia! Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Cante a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, para sempre, amém. Aleluia. Glória a Deus. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Aleluia. Oh,
porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberania, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e
todos sustentas pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberania, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Oh, oh, oh. Aleluia. Glória a Deus. Podeis sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Nessa noite, irmãos, nós vamos meditar na suficiência de Cristo. Vamos meditar no Solus Christus, um brado da Reforma Protestante que tem por alvo ou por interesse engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mostrar a sua suficiência na vida dos seus eleitos. João 6, a partir do versículo 48. A palavra de Deus diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida
em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Amém, irmãos, até aqui. Deus, nós queremos mais uma vez te louvar, queremos te buscar em oração, queremos te pedir, meu Deus, perdão pelos nossos pecados, e nós queremos falar nessa noite sobre a glória do teu Filho. E o que mais, ó Deus, pode haver nesse mundo de maior importância? O que mais pode ser tão importante do que a glória do teu Filho? O que mais a tua igreja pode precisar do que conhecer a glória do teu Filho? Do que conhecer a grandeza, a majestade, conhecer o poder, saber, meu Deus, quem o teu Filho é. Nos revele mais do teu Filho, nos faça enxergar mais da tua graça na face do teu Filho, em nome de Jesus. É o que nós precisamos para sermos fortalecidos e alimentados na tua palavra. Em nome de Jesus, é assim que nós te oramos e bendizemos a ti. Aleluias e glória a Deus. Irmãos, falar sobre a grandeza de Cristo, falar sobre a suficiência de Cristo, é sempre um desafio para quem vai pregar. Não que nos falte revelação bíblica. Pelo contrário, toda a Escritura ela aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a criação, todo o universo, os planetas, as galáxias, o Sol, as estrelas, toda a criação reflete a glória de Cristo. O mundo foi criado sobre Cristo, as nossas vidas é sobre Cristo. Os maiores seres que foram criados é sobre Cristo. O menor ser que foi criado tem a ver com a glória de Jesus Cristo. Tudo tem a ver com a sua glória. Tudo é para Ele. Tudo é por Ele. Tudo foi feito por intermédio dEle, como diz em João 1, versículos 1 e 3, que diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. E Colossenses 1, 15 e 19 descreve assim a glória do nosso Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Tudo aqui é sobre Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ainda em Hebreus 1, a partir do versículo 1 até o versículo 4, vai dizer: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas
por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Amém. O mundo é sobre Cristo. Tudo aqui é sobre Cristo. Tudo que nós devemos pregar tem a ver com Cristo. A nossa vida, irmãos, é sobre Cristo. E a Bíblia, ela vai nos dar muitas referências sobre Cristo. A Bíblia está cheia de referências sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dar títulos, adjetivos, figuras, tipos e sombras do nosso Senhor Jesus Cristo. No passado, irmãos, Jesus ele foi pré-anunciado. Ele foi tipificado, figurado por meio de pessoas, de homens, de animais, de objetos e de fenômenos. Tudo aponta para Cristo. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, tende a mostrar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele é o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Nós já encontramos isso no início, né, na Bíblia. É tipificado em Adão, em Melquisedeque, em Moisés, em José. Jesus vai estar, irmãos, em todas as páginas da Bíblia, porque tudo é sobre ele. Ele foi prefigurado na arca de Noé, no maná, na rocha que jorrou água, na serpente de bronze, no tabernáculo, nos sacrifícios, no cordeiro pascal. Tudo redunda na pessoa de Cristo. Ele foi prefigurado no sábado, que é o nosso descanso. Nosso descanso é Cristo. Prefigurado, irmãos, nos profetas, nos reis, nos sacerdotes e nos juízes. Tudo aponta para Cristo. Tudo tem a ver com a glória de Cristo. Na Bíblia, irmãos, ele é Deus e Filho de Deus. Ele é Filho do homem. Messias, Salvador, Redentor, Intercessor, Emanuel, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei dos judeus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei da glória, Juiz do mundo. Ele é o pão da vida, água viva, luz do mundo, porta das ovelhas, bom pastor, Cordeiro de Deus, pedra angular, caminho, verdade e vida, autor da salvação. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. A ele seja dada a glória eternamente. É de Jesus Cristo que nós estamos falando. E com certeza, essa lista que eu acabei de citar aqui, irmãos, está incompleta. Cada título, figura, cada tipo de Jesus, sem dúvida nos daria, individualmente, cada título, cada ofício, nos daria um sermão acerca de Jesus. E nós poderíamos, aliás, e nós iremos passar toda a nossa vida aqui aprendendo acerca de Jesus Cristo, porque tudo é sobre Ele. Mas nessa noite, nós vamos meditar sobre algo que Jesus falou sobre Ele mesmo e que foi também prefigurado no passado. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E nós vamos voltar um pouco na história para a gente entender melhor o que Jesus Cristo quis dizer com essa afirmação: eu sou o pão da vida. Irmãos, no passado, Deus salvou os seus eleitos
lá no Egito, onde eles estavam escravizados, debaixo do domínio de Faraó. E Deus conduziu o seu povo durante 40 anos pelo deserto. Deus poderia simplesmente ter tirado aquele povo debaixo do jugo de Faraó e ter conduzido para uma terra que mana leite e mel, como foi prometido. Mas durante 40 anos, Deus conduziu esse povo pelo deserto. Porque Deus tem propósito para o seu povo no deserto. Lá no deserto é onde o seu povo deve aprender a amar a Deus, a depender de Deus, a confiar em Deus, a se alimentar de Deus. E de fato Deus conduziu o seu povo, porque Deus de fato tem propósito. Quais? Esses que eu acabei de falar: obediência, temor de Deus, amor por aquilo que Deus diz, crescimento no conhecimento de quem Deus é. Nós sabemos que o deserto, irmãos, é um lugar difícil para se estar. Porque é um lugar difícil para se dar manutenção à vida. No deserto falta comida. No deserto falta água. Durante a noite, irmãos, aliás, durante o dia, o calor é escaldante no deserto. E durante a noite, o frio é intenso. Ou seja, no deserto, os recursos mais básicos para a manutenção da vida são escassos. E Deus conduz o seu povo pelo deserto para que aprendam a temer o seu Deus. Para que aprendam a viver na dependência do seu Deus. Para colocá-los à prova. Para que aprendam a obedecer e a confiar em Deus. Então, depois de que saíram do Egito, não demorou muito. O povo ele começa a murmurar. Murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Arão, e na verdade a murmuração deles era contra o próprio Deus. Êxodo 16, 2, 4 diz: ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para esse deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. Irmãos, essa murmuração, ela é uma prova de que ver, contemplar, manifestação do poder de Deus não torna o coração do pecador aquebrantado. Porque no Antigo Testamento ninguém mais viu os milagres de Deus do que o povo de Israel. Aquele povo viu Deus tirar eles do Egito com mão poderosa, mostrando o seu poder. Deus fez diferença entre Israel e os egípcios. O poder de Deus era visível, que a graça de Deus estava sobre eles. Deus abriu o Mar Vermelho e Deus destruiu todo o exército de Faraó como se eles fossem nada. Aquele povo viu tudo isso, mas não demorou muito para que no deserto eles começassem a murmurar, a se levantar contra Deus. Então eles, ao invés de se alimentarem de Deus, de confiarem em Deus, depois de terem visto toda a provisão de Deus, eles chegaram a cogitar que Deus não tinha poder para sustentá-los naquele deserto. Isso nos ensina muita coisa. Quantas vezes nós que fomos alcançados pela graça de Deus, pelo Evangelho, quantas vezes por tão pouco nós murmuramos, irmãos?
Quantas vezes nós somos tão semelhantes a Israel lá no deserto? Quantas vezes nós desonramos o nome de Deus? Então Israel, ao invés de terem Deus como uma fonte eterna de descanso, de prazer, de confiança, eles esperavam em Deus apenas para as coisas dessa vida. Apenas para aquilo que é visível, aquilo que é palpável. Eles não confiavam de verdade em Deus. Eles consideraram que Deus não podia alimentá-los. Êxodo 16, verso 4, diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Aqui começou Deus colocar eles à prova. Aqui Deus começou a ensinar eles a depender apenas de Deus. Deus diz: cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova, para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. Irmãos, será possível que o ser humano é capaz de enxergar pão cair do céu, alimento cair do céu, receber toda a provisão de Deus e ainda assim murmurar e não confiar em Deus? Deus deu uma ordem, que eles deveriam apanhar apenas a quantidade necessária para um dia. Deus disse para que eles ajuntassem apenas aquela porção diária, mas eles não confiaram em Deus. Eles não confiaram que no dia seguinte Deus proveria o pão. Então no verso 20, diz assim: mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Então, ver o pão cair do céu, receber a provisão de Deus de uma forma milagrosa, não gerou no coração daquele povo confiança, gratidão, amor, segurança. Irmãos, não gerou confiança verdadeira de que Deus era o provedor. Eles estavam apegados ao quê? Ao maná. Eles estavam apegados àquilo que eles podiam segurar com as mãos. Eles não confiavam em Deus. Não foi suficiente ver os milagres de Deus, a provisão de Deus. Eles não confiaram na palavra de Deus. E é muito triste porque se cada um, até já mencionei isso aqui, se qualquer um de nós empenharmos a nossa palavra e as pessoas não confiarem na nossa palavra, nós ficamos irritados, ficamos magoados. Imagine Deus, o Deus Todo-Poderoso. Por que isso acontecia? Por que isso aconteceu? Porque aquele povo, ao invés de se alimentar de Deus, de confiar em Deus, eles confiavam na providência de Deus, mas não no Deus da providência. Eles se asseguravam as bênçãos de Deus, mas não no Deus que abençoa. E mais adiante, o povo de novo não obedece a Deus. Então, Êxodo 16, 23, 27 diz: e Moisés lhe disse: amanhã é dia de descanso. É o sábado santo, separado para Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deu a seguinte ordem: os que quiserem assar esse alimento no forno, que assem. Os que quiserem cozinhar, que cozinhem. E guardem para o dia seguinte
o que sobrar. Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte o que havia sobrado. E não criou bicho e nem cheirou mal. Incrível, né? A palavra de Deus se cumprindo. Deus disse, a princípio, que não guardasse para o dia seguinte. E alguns deles, não confiando no Senhor, eles guardaram o pão, eles guardaram o maná. E ali apodreceu. Não servia. E agora Deus diz, agora vocês vão guardar. Vocês vão recolher durante 6 dias. Mas no 7º dia, vocês não vão recolher, porque nem vai ter pão lá no chão para vocês apanhar. Vocês vão preparar ele na sexta-feira e vai ter o suficiente para sobrar para o sábado, porque o sábado é o dia do descanso. É o dia do Senhor. Vocês não vão recolher, vocês não vão encontrar. E eles, de fato, guardaram e não apodreceu. E não criou bicho. A palavra de Deus sempre se cumprindo. Deus sempre mostrando a sua providência. Deus sempre mostrando que a sua palavra é digna de aceitação, é digna de confiança. Ensinando aquele povo. Vejamos como a palavra de Deus é digna de confiança. Deus disse que, de fato, eles deveriam guardar. E eles guardaram e aquele alimento não pereceu. Irmãos, Deus, Ele tem poder. Ele tem poder para nos sustentar, ainda que a gente não veja a provisão. Ainda que você ache que tudo está perdido. Ainda que a única coisa que você enxergue seja a escassez ou a impossibilidade de você ter a provisão. Porque a provisão não é necessariamente aquilo que Deus pode lhe dar. Mas nós devemos nos agarrar e nos assegurar em Deus. Essa é a vontade de Deus. É nós sabermos que temos um Deus que nos sustenta, independente das nossas vistas, independente de como estejam as circunstâncias. Mas no versículo 25, Moisés disse: comam isto hoje, pois é sábado, o dia de descanso separado para Deus, o Senhor. Nesse dia, vocês não acharão no campo nada de comer. Recolham esse alimento durante 6 dias, porém no 7º dia, que é o dia do descanso, não haverá alimento no chão. Esse é o propósito de Deus, que o seu povo confie nele, se assegure a ele, se agarre a ele, e não nas circunstâncias, e não propriamente naquilo que ele pode dar. Mas Israel, mais uma vez, não confiou na palavra de Deus. E saíram procurando alimento no dia que Deus disse que não teria. Versículo 27 diz assim: no 7º dia, algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. O homem, o nosso coração, ele é enganoso de tal maneira, irmãos, que ele nos induz a não confiar na providência de Deus. Não confiar no Deus da providência, mas nos assegurar naquilo que Ele pode nos dar hoje, agora. É difícil você ter um relacionamento de confiança com Deus, um relacionamento saudável, um relacionamento seguro, quando você não confia que Deus ele pode sustentar independente das circunstâncias. É difícil você exaltar o nome de Cristo, a supremacia de Cristo, a grandiosidade de Cristo, sem confiar em Cristo. Assim nós
Muitas vezes trocamos aquilo que é eterno por aquilo que se acaba. Esse povo passou, irmãos, 40 anos no deserto, comendo o maná, buscando o maná, confiando no maná, no pão que perece. É por isso que dos 603.550 homens que saíram do Egito, sem contar homens e mulheres, apenas 2 daqueles que saíram do Egito entraram na terra prometida, porque não confiaram em Deus, porque não tinha um relacionamento de amor verdadeiro por Deus, de confiança por Deus. É lógico que os filhos desses 603.550, os filhos deles entraram com Josué e Calebe, mas eles mesmos não entraram. Eles não puderam contemplar a bênção de Deus dessa maneira. O maná aqui, irmãos, é uma figura de Cristo. É uma figura do pão vivo, do pão verdadeiro. Canaã, que é a terra prometida, é uma figura das mansões celestiais, a qual nós receberemos por meio de depositar a nossa confiança no pão vivo que desceu do céu. Será que no tempo de Jesus foi diferente do tempo de Moisés? Será que em nossos dias é diferente? Porque Jesus, ele também veio com grande demonstração de poder. Jesus curou muitos leprosos, muitos enfermos, aleijados, cegos de nascença. Jesus, ele fez morto ressuscitar. E Jesus multiplicou pães. Assim como Deus alimentou aquele povo no deserto, com o pão que perece, com o maná, Jesus também alimentou multidões com o pão que perece, com a sua provisão, que ela não passa desse plano terreno. Mas quando Jesus faz essa multiplicação dos pães, uma multidão começa a seguir Jesus. Não pelos sinais que ele fazia, não porque eles queriam mais da glória de Cristo, não porque eles confiavam na grandeza de Cristo, no poder de Cristo, para ter um relacionamento duradouro, eterno, mas porque eles queriam que Jesus abrisse uma padaria para eles. É triste, mas era isso que a multidão queria. A multidão queria o pão que perece. Cada vez mais aumentava aquela multidão. Eles queriam, irmãos, o pão que enche a barriga, mas que não sacia a alma. Assim como lá no deserto. Eles queriam o maná. O maná sustenta o corpo, mas não dá a vida eterna. O maná sustentou no deserto, mas não foi suficiente para conduzir para a terra prometida. E então aquele povo seguia Jesus, eles gostavam de Jesus como aquele que multiplicava os pães, eles gostavam de Jesus como aquele que curava, eles não tinham problema nenhum em receber um Jesus curandeiro, um Jesus que fazia mágica de multiplicação de pães. Eles não tinham problema nenhum em receber Jesus como mestre. Eles gostavam de ouvir Jesus como mestre. Como também nos nossos dias. Nós estamos vivendo um tempo em que se tem muita informação sobre Jesus. As plataformas, as mídias, a internet, hoje fornece para nós muita informação acerca de Jesus.
Mas muitos buscam somente o conhecimento intelectual sobre Jesus. É uma provisão que não conduz à vida eterna. É algo que incha, é algo que enche de conhecimento, mas não necessariamente de intimidade com Deus. Muitas pessoas buscam o conhecimento intelectual, mas quando a questão é aplicar, quando a questão é de fato comer o pão da vida, receber todas as implicações de comer esse pão, de se alimentar dele, e aplicar na sua vida prática, então muitas pessoas ficam pelo caminho. E o conhecimento sem vida prática é inútil. Ninguém pode dizer necessariamente que se alimenta do pão vivo, ninguém pode falar tendo razão, se na sua vida prática ele não sabe qual é o sabor desse pão. Buscar se encher de conhecimento é apenas uma forma de ir para o inferno bem instruído, conhecendo as doutrinas. Nós precisamos nos alimentar do pão, irmãos, e não apenas saber sobre ele. É impossível que alguém que seja formado em nutrição e tenha o conhecimento sobre todos os alimentos, sobre as fontes calóricas, mas se ele não comer o alimento, não importa o quanto ele conheça, ele vai morrer. Ele vai ficar fraco, debilitado e vai morrer. Ou seja, ser formado em nutrição não faz com que aquele doutor fique cheio do alimento. Ele precisa consumir. Ele precisa se alimentar do pão, para que tenham vida. Se essa pessoa não ingerir o alimento, ela vai morrer, ela vai perecer, porque apenas o conhecimento não vale nada. Do que vale conhecer sobre o alimento e não comer dele. Assim também é sobre Jesus. Ter informações sobre Jesus não é suficiente para nos fortalecer, para nos alimentar, para nos manter de pé. O conhecimento é importantíssimo. Sem o conhecimento de Jesus Cristo, não há como termos uma comunhão com Ele. Mas apenas o conhecimento intelectual é inútil. Não traz vida. Jesus tem que ser o nosso alimento. A sua palavra tem que ser o nosso sustento. Hoje nós temos acesso, irmãos, de fato, a material, muito material teológico. Nós temos acesso às doutrinas verdadeiras. Nós temos acesso a sermões que são impactantes, que a gente ouve e a gente fica em êxtase. Provavelmente, se você procurar sermões com o tema O Pão da Vida, você vai encontrar sermões belíssimos. Mas se de fato você não se alimentar daquele pão, se de fato você não sugar os nutrientes do pão que é Cristo, se a sua vida não for moldada ao Evangelho, é inútil. De nada vale ouvir sermões impactantes, se depois a gente nós vamos viver as nossas vidas sem nenhuma influência daquele sermão. De nada vale conhecer doutrinas bíblicas, se não comermos do pão da vida. E como eu já disse, aquele que não comer desse pão, aquele que não se alimentar do pão que é Jesus, ele vai ficar fraco, vai ficar doente, vai
morrer, não terá vigor. Não adianta nós virmos aos cultos todos os domingos se nós não nos alimentarmos desse pão. Se nós não nos preenchermos da palavra de Deus. Se nós não nos submetermos à palavra de Deus. É perca de tempo vir aos cultos. Se a mensagem de Deus não moldar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, não mudar o nosso caráter, não nos transformar, se de fato esse alimento, se nós não absorvermos os nutrientes do pão da vida, nós seremos fadados ao fracasso. Nós teremos fome. Nós teremos fome de coisas que perecem. Fome do pecado. Fome de fazer a nossa própria vontade. Nós seremos fracos para tomar as decisões em nossa vida que glorificam o nome de Deus. E nós iremos buscar saciar os nossos apetites em coisas que não são Cristo. Coisas muitas vezes lícitas. Muitas vezes nós depositamos a nossa confiança, o nosso bem-estar, nas coisas que Deus nos dá, no maná, nas provisões temporárias. Quantas e quantas pessoas depositam a sua confiança na sua família, no seu emprego, no dinheiro, nas coisas dessa terra? Quantas e quantas pessoas estão passando fome, tendo acesso ao Cristo, ao pão da vida? Irmãos, hoje, com essa era digital, uma forma que os líderes de igreja têm de ter uma noção, de acompanhar um pouco de como está a nutrição espiritual das ovelhas, são as redes sociais. Ali nas redes sociais, muitas vezes nós expomos como anda a nossa fé. Como está a nossa alimentação espiritual? Claro que isso não é uma regra, porque tem pessoas que nem sequer faz uso das redes sociais. Mas ali nas redes sociais nós podemos ver se de fato um crente está se alimentando de Cristo ou se ele apenas está se alimentando dos seus ídolos. Se ele apenas está dando vazão aos desejos do seu coração. Por exemplo, há crentes que nunca postam algo sobre Jesus. Mas posta outras coisas. Posta sobre a política, posta sobre a economia do país, posta coisas sobre a última tendência da moda, posta piadas, coisas engraçadas, mas você nunca vê na página dele uma reflexão sobre o Cristo soberano. Pessoas quase não postam uma reflexão sobre a suficiência de Cristo, mas sobre aquilo que a filosofia humanista diz, elas postam. Aquilo que a psicologia diz sobre a alma do homem, a última, a nova sobre a psicologia, é postado. Ou seja, são pessoas que confiam na filosofia e na psicologia. E a psicologia, ela não pode nutrir um filho de Deus. Porque um filho de Deus, ele é nutrido pelo pão da vida. Pela palavra de Deus. Há pessoas, irmãos, há crentes que não têm ânimo para propagar o evangelho em suas redes sociais.
Nem mesmo ali no conforto da sua casa. Só apertar ali, na tela do celular. Bem fácil. Mas as mesmas pessoas divulgam muito bem os seus negócios, suas fontes de renda, seu comércio. Aquilo que... Onde está a sua segurança? O seu deleite, o seu prazer. As redes sociais falam muito sobre quem nós somos. Isso fala muito sobre do que as pessoas têm se alimentado e depositado sua confiança. Eu não quero dizer com isso que nós não podemos divulgar nosso trabalho. Nós devemos aproveitar essa ferramenta. Não estou falando sobre isso. Não estou falando que um crente não pode usar as redes sociais para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro. Mas é que você vê que aquilo que lhe traz lucro está lá, mas Jesus não está. É uma denúncia. Então Cristo nunca aparece lá. Por outro lado, existem pessoas, existem crentes que estão lá nas redes sociais postando muito conteúdo. De vários temas, conteúdo teológico, sobre Cristo, as doutrinas. Sempre posta ou curte postagens que são temas marcantes na Bíblia. Por exemplo, tem pessoas que postam e curtem pregações ou trechos de pregações sobre o casamento. Mas que nos bastidores o seu casamento está uma derrota. Lá nas redes sociais, ele está passando uma imagem de que ele está cheio de Cristo, alimentado de Cristo, de que seu casamento está alicerçado na rocha. Mas que muitas vezes eles estão dentro de um relacionamento doido para pular fora e abandonar o seu cônjuge. Nos bastidores, muitas vezes, a mulher ou o marido não vê a hora de se livrar do seu casamento. Por que isso? Porque um dia eles confiaram que o casamento era a solução de todos os seus problemas. Eles não viram o casamento como uma bênção temporária de Deus, que simboliza a união de Cristo com a igreja. Eles não viram que o casamento não é sobre eles, mas é sobre Cristo. E eles criaram na sua mente uma imagem de que o casamento ia lhe dar todo o prazer, deleite. Eles confiaram e depositaram a sua confiança no casamento. E não necessariamente em Cristo. Pessoas que esperavam ter um casamento perfeito e se frustraram porque não existe casamento perfeito. Casamento perfeito, irmãos, é o casamento de Cristo com a sua noiva. Quando tudo se consumar, quando tudo de fato for consumado, tudo aquilo que já foi ordenado por Deus acontecer, haverá esse encontro glorioso entre a noiva e o cordeiro. Ali sim, vai haver um casamento perfeito. E as pessoas que estão frustradas depositaram sua confiança, sua alegria, seu prazer, seu deleite no casamento. E agora eles querem procurar uma brecha, alguma forma de diminuir o evangelho para se livrar daquele casamento e entrar noutro relacionamento onde ele mais uma vez vai depositar a sua confiança naquela relação. Mas a pessoa está lá nas redes sociais, postando coisas sobre o casamento, mensagens bíblicas lindas e maravilhosas, e tendo em casa um casamento de fachada.
Nas redes sociais a pessoa está lá curtindo aquilo que a Bíblia fala sobre o casamento. Como se na prática aquela pessoa concordasse. Existem também outras pessoas que fazem questão de mostrar nas redes sociais a família do tipo propaganda de margarina. Propaganda de margarina, a família é linda, né? Todo mundo feliz, em volta à mesa, todo mundo se dando bem. O pai, a mãe, os filhos. Mas nos bastidores a mulher é insubmissa ao marido. A mulher não está alimentada com o pão da vida. Não está fortalecida em Cristo Jesus. Não viu a glória de Cristo. Ela pensa que o casamento é sobre ela e não sobre a glória de Cristo. Ela não está cheia, farta do pão da vida. Então, o marido também é negligente com seu papel de amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Os filhos desonram os pais. Os pais negligenciam a autoridade sobre os filhos. Dizem sim para tudo. E muitas vezes os filhos são criados como reis. Como príncipe que não pode ter as suas vontades frustradas. Os filhos são poupados da dureza que essa vida oferece. Mas, nas redes sociais, a propaganda da primor está estampada. E nos bastidores o nome de Cristo sendo difamado. E o mundo olhando e dizendo, olha, eu prefiro ser um mundano assumido. É por isso que nas igrejas, a maioria das igrejas hoje existe aqueles eventos de encontro de casais, né? Tem pessoas que amam os encontros de casais. Mas na verdade, os pastores, eles se descabelam para tentar apaziguar os casais nesses eventos. Porque aqueles casais não estão alimentados com o pão da vida. Muitos pastores negligenciaram a pregação genuína do Evangelho. Muitos casais não suportam sequer ouvir pregações centradas na pessoa de Cristo. Elas não se enchem de Cristo e isso reflete no seu casamento. Aí elas promovem o encontro de casais, mais uma vez tiram Cristo do centro e colocam psicologia humanista, tiram o pão da vida e colocam filosofias, romantismo. Eu não sou propriamente contra o encontro de casais, mas contra esse encontro de casal onde não há Cristo. O casamento já está um caos porque não tem Cristo. Aí eles fazem um evento onde Cristo não está. Eles vão falar de outras coisas. O romantismo no casamento é muito bom, mas o romantismo não salva casamento de ninguém. Ou aquele casal está alicerçado na rocha, alimentados pelo pão da vida, ou aquele casamento de fato é um fracasso. Então nós, de fato, irmãos, os crentes, muitos crentes têm se alimentado de muitas outras coisas, mas não do pão da vida. Um dos pregadores mais, que eu acho assim, mais influente, que de fato entende a alma humana, se chama o pastor Joséma Bessa. As pregações do pastor Joséma Bessa expõem o nosso pecado e aponta para a solução, que é Cristo. Cristo como o nosso sustento, Cristo como suficiente para suprir as nossas necessidades, Cristo para nos fortalecer.
eu desconheço um pastor que mais pregue sobre Cristo aqui no Brasil do que Josemar Bessa. Sempre aponta Cristo. Cristo. Cristo é o centro da sua pregação. E nós temos acesso muito fácil aos sermões de Josemar Bessa, mas ouvir os sermões de Josemar Bessa, ouvir quando ele expõe o nosso pecado, ouvir que nós temos que nos alimentar do pão da vida, e de fato não nos render ao pão da vida, nos deixa pelo caminho. E é interessante que a gente vê muitos crentes que postam as coisas de Josemar Bessa. E tem hora que eu fico olhando assim, eu fico pensando, essa pessoa sabe realmente o que é que Josemar Bessa prega sobre esse assunto? Tem hora que eu penso que a pessoa está se fazendo de doido. Ou está postando ali só para aparecer. Porque a pessoa posta e tem uma vida totalmente contrária com aquilo que é pregado, com aquilo que ele mesmo repostou. E nós admirarmos bons pregadores, como Josemar Bessa, e consumirmos o material que está disponível deles na rede social, se de fato nós não nos alimentarmos do pão da vida verdadeiramente, se a nossa vida não for pautada nas Escrituras, é inútil. Não transforma. E a gente, de fato, vê nas redes sociais muita gente, os crentes postando coisas que condenam a sua própria vida. E na igreja? E dentro da igreja? Nós podemos observar um pouco pelas redes sociais. E dentro da igreja, como nós observamos? O que acontece? Há muitas pessoas dentro da igreja desnutrido, fraco na fé. Não tem alegria no servir, não tem dinâmica no servir, não busca melhorar naquilo que faz, não busca se aperfeiçoar. Acha que porque está fazendo para Deus pode ser feito de qualquer jeito. Cristo nunca é para essas pessoas o pão que alimenta, o pão que fortalece, que dá paz, que dá alegria, que dá sustento, que mantém o seu vigor. Cristo disse, eu sou o pão da vida. Irmãos, mas parece que para muitas pessoas Jesus Cristo não passa de uma água de salsicha, de um caldo de arroz. Parece que não nutre, que não fortalece, não revigora. Parece que Jesus não passa de um miojo. Jesus disse em João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas há pessoas fracas, desnutridas, sem alegria, sem ânimo, sem paz, sem prazer, e muitas vezes ainda se vitimizam. Muitas vezes colocam a culpa em Deus, Deus me fez assim. Deus só me deu até aqui. É porque eu sou fraco, é porque eu não domino meus sentimentos, é porque o meu temperamento é desajustado. E aí eles começam a diminuir Cristo. Será que o pão da vida não é suficiente para mudar os meus sentimentos, a minha fraqueza espiritual? Será que Cristo não tem poder para mudar o meu temperamento, para me dar paz, para me dar ânimo, para me dar alegria? Irmãos, aquele que criou os céus e a terra,
que criou o mundo, que criou as galáxias, não pode transformar um pecador? Será, irmãos, que é de Cristo mesmo que todos nós temos nos alimentado? Ou será possível que nós estamos nos alimentando apenas do maná, daquilo que é terreno, daquilo que é visível, daquilo que é palpável? Será que nós temos depositado a nossa confiança só nas coisas passageiras dessa terra? O maná, irmãos, é aquilo que Deus dá para esta vida. Família, emprego, dinheiro, os recursos, coisas lícitas, coisas boas, mas que muitas vezes a gente coloca ali toda a nossa confiança. Todo o nosso interesse tem a ver com essas coisas. Mas para conseguir atravessar o deserto e chegar à terra prometida, nós temos que nos alimentar de Deus. Nós temos que nos alimentar de Cristo. Nós temos que nos fortalecer no conhecimento de quem Deus é. Cristo, de fato, tem que ser a nossa fonte de paz, de alegria, de gozo, de deleite, de confiança. Meu irmão e minha irmã, qual é o pão que você tem comido? Jesus diz em João 6,49, os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. O maná é tudo aquilo, irmãos, que tem a ver com essa vida passageira. O maná alimenta o corpo, mas não pode alimentar a alma. Só Cristo pode alimentar a alma. Será possível que esse Cristo tão glorioso, tão esplêndido, o Cristo que é Deus, será possível que há crente que não possa enxergar toda a suficiência em Cristo? Nós temos que entender, irmãos, que esse mundo ele é um grande deserto. Nós estamos no deserto. Todo mundo está no deserto. Independente se você crê em Deus ou não, você está no deserto. Muitas pessoas no deserto vão se apegar ao maná. Mas somente os filhos de Deus vão se alimentar do pão vivo. Aquilo que Deus provém para essa vida, os ímpios também são beneficiados, mas eles se perderão. Só Jesus é o pão verdadeiro, que dá a vida eterna. Tudo nesse mundo vai se destruir. Tudo está perecendo. Tudo está desmoronando. Só há para nós, irmãos, Deus. Só há o pão da vida. Só há a vida eterna. Então não confie na sabedoria humana. Para onde foram os maiores sabedores, os maiores filósofos, pensadores que não comeram do pão da vida? Não espere ser completo nos relacionamentos. Pessoas não podem nos preencher. Deus pode nos preencher. Jesus pode nos preencher. Salomão teve milhares de mulheres e não foi preenchido. Os relacionamentos não preencheram Salomão. Não deposite a sua confiança em pessoas. Pessoas morrem. Pessoas se vão. Relacionamentos se rompem. Filhos se vão. Mas enquanto você estiver nesse deserto, coma do pão vivo. Confie no pão vivo. Cristo Jesus. Coma do pão que é Cristo. Porque aqui, irmãos, tudo é sobre a glória de Deus.
Tudo é sobre a glória de Cristo. Não tem nada a ver conosco. Estamos aqui para que a glória de Cristo seja manifestada, seja exaltada. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo. João Batista, ele sabia de fato qual era a sua missão. Ele confiava em Deus. Em João 3, 25 a 30 diz assim: surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial, ou seja, o batismo. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo, estão falando de Jesus, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhassem, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Mestre, aquele homem de quem tu falou, está todo mundo seguindo ele. Ele tem mais discípulos do que tu, João. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunha de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. A noiva, que é a igreja, pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o tende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então João Batista sabia que tudo aqui era para a glória do noivo, que a sua vida era para a glória do noivo, era para a glória de Cristo. João Batista, ele não tinha preocupação nenhuma em se anular, em se diminuir, para que Cristo crescesse. Assim também todos nós devemos entender que a nossa vida aqui nesse deserto é para a glória de Cristo. É para a exaltação do seu nome. É sobre isso. Tudo é sobre Jesus, não é sobre nós. Que ele cresça, que eu diminua. A alegria dos filhos de Deus é a glória de Cristo. Irmãos, até a alegria de Deus é a glória de Cristo. Como que para a igreja seria diferente? Como que as nossas afeições, os nossos deleites, os nossos prazeres estivessem todos em outra coisa que não Cristo, se até Deus, a sua alegria e o seu prazer está em Cristo. Ele disse: esse é o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. Como poderia ser diferente com os eleitos de Deus? Outra vez João disse, João 1, 26, João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós já está quem vós não conheceis. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias da sandália não sou digno de desamarrar. Irmãos, se nós de fato enxergássemos Jesus Cristo grande como a Bíblia mostra, se de fato nós enxergar a suficiência de Cristo, a grandeza de Cristo, a beleza de Cristo, a supremacia de Cristo, se nós enxergarmos Ele como Rei, como Senhor, como sumo sacerdote, como o verdadeiro profeta, como o Messias, o pão vivo que desceu do céu, então todas as nossas frustrações seriam sanadas. Tantos e tantos problemas que nós temos hoje, porque o nosso ego, nós somos voltados para nós mesmos e não para a glória de Cristo. Nossos dramas, nossas frustrações vêm de acharmos que somos o centro do universo e que Deus, ele é o mordomo que está a nosso serviço para realizar os nossos sonhos e os nossos objetivos. E muitas vezes nós pensamos que é sobre nós, dizemos com a nossa boca que é sobre Cristo, mas quando vem a dificuldade, quando as coisas nos é tirada, quando nos é tirada a saúde,
quando nos é tirado o emprego, quando nos é tirado o parente próximo, então nós desabamos, nós não temos sustento, nós não temos chão, porque nós esquecemos que é sobre Cristo. Deus, de fato, é aquele que nos dá muitas bênçãos, nos dá o maná. Ele é quem provém tudo. Mas a nossa confiança, o nosso alimento verdadeiro tem que ser Cristo. Jesus disse em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus Cristo aqui está falando do seu corpo, que foi moído. Seu corpo que foi maltratado. Onde ali ele estava pagando um preço, não somente pela nossa salvação, não somente para nos dar a vida eterna, mas para nos dar Ele mesmo, a sua presença em nós, a sua força, para que Ele fosse a nossa alegria, o nosso prazer, para que nós tivéssemos nova vida, ainda aqui no deserto. 2 Coríntios 5,15, Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, aqueles que se alimentam do pão vivo diariamente, sabe que tudo o que Deus de fato nos dá de mais precioso é Cristo. Ele é o tesouro maior que Deus nos dá. Sabe que tudo é sobre Deus. Tudo. Nossa família, nosso trabalho, nosso dinheiro, nossa saúde, tudo é para a glória dele. Então, quando todas essas coisas nos faltar, quando todas essas coisas nos for tirado, irmãos, tem tantas pessoas que depositam a sua confiança em coisas tão fúteis, passageiras, que não traz nenhuma segurança. As pessoas confiam na beleza, a beleza vai se acabar. As pessoas confiam na sua saúde, a sua saúde vai se acabar. A sua juventude vai se acabar. Um corpo bonito vai murchar. O dinheiro vai passar. Só Cristo permanece eternamente. Só o pão da vida é que é eterno e que conduz à vida eterna. Só Jesus Cristo. Devemos nos apegar a Cristo, nos alimentar de Cristo, viver para a glória de Cristo, termos nova vida em Cristo, os nossos conceitos transformados em Cristo, nossa forma de pensar mudada em Cristo. Porque tudo é sobre Ele, tudo é para Ele. A Ele, pois, seja dada a glória eternamente. Amém? É sobre Cristo. Pai, obrigado por essa oportunidade. Nos faça enxergar mais da glória do Teu Filho. Nos conduza a depositar a nossa confiança, a nossa alegria, a nossa segurança, a nossa força em Teu Filho. Que cada um de nós venha se revestir de toda a armadura. Que cada um de nós venha se fortalecer para que no dia mau nós estejamos seguros e firmes no Teu Filho. E isso só será possível se nós enxergarmos a grandeza do Teu Filho, a glória do Teu Filho. Se nós enxergarmos de fato o Teu Filho como o pão que dá a vida eterna, o pão que sustenta, que fortalece. Só assim
nós seremos fortalecidos se enxergarmos a glória, a tua glória na face do teu Filho. Faça isso conosco. Tenha misericórdia de nós. Fortaleça cada um dos que aqui estão. Cada um dos que estão ouvindo. Meu Deus, cada um seja transformado naquilo em que está falhando. Cada um seja fortalecido pela tua palavra, pelas promessas que o Senhor tem para nós, para nos fortalecer, para nos guiar, para que o Senhor complete em nós a obra que começou. Que a glória do teu Filho seja exaltada nesse lugar e em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Desliga aí, Gustavo.